Essa história é contada pelo missionário Jane Camp em seu livro A Verdadeira Felicidade. É a história de um casal de missionário que teria mudado para o interior da África com o objetivo de fazer a tradução da Bíblia para uma comunidade africana. Esse trabalho de tradução é um trabalho muito demorado, porque além dos conhecimentos que o tradutor deve ter, ele precisa também adquirir muito conhecimento da língua, da cultura, das práticas, dos costumes daquele povo para quem ele vai traduzir a Bíblia. E mudando para aquela localidade no interior da África, ele acumulou outras atividades, até porque o tempo é muito longo. A sua esposa, com certos conhecimentos de medicina, abriu um tipo de clínica que atendia às necessidades básicas de saúde daquela comunidade, e ele abriu um negócio que a gente pode chamar de armazém, empório, alguma coisa assim. Ele tinha vontade de comer frutas frescas, especialmente abacaxis, mas ali não havia nada de frutas frescas. Então ele teve a ideia e importou 100 mudas de abacaxi de uma outra missão distante e pagou um nativo para preparar a terra e plantar aquelas mudas. Ele esperou pacientemente por 3 anos para ver os primeiros frutos brotarem e pretendia colhê-los no Natal. Seria uma celebração à altura. Mas quando ele e a sua esposa foi até aquela roça procurar os frutos, eles tinham sido todos roubados pelos nativos. Ele ficou furioso, ficou muito bravo, chamou aquele povo e pagou geral para todo mundo e os ameaçou e foi preparar-se para esperar a próxima colheita. Mas a próxima colheita aconteceu a mesma coisa. Eles roubavam todos os frutos antes da hora, antes de amadurecerem. Então novamente ele chamou aquele povo, brigou com eles e os ameaçou e disse: olha, se vocês roubarem mais um abacaxi, eu vou fechar a clínica. E eles continuaram roubando. Então ele fechou a clínica. E aquelas mulheres vinham com as suas crianças doentes, com gripe, com febre, e eles diziam: não, nós não vamos atendê-los porque vocês são ladrões, roubaram nossos abacaxis, nós os avisamos. E aquelas mulheres protestavam: não fui eu, nós não sabemos quem. E finalmente a consciência doía e ele reabriu a clínica. E eles continuaram roubando abacaxis. Então ele os chamou mais uma vez e disse: olha, se vocês continuarem roubando, eu vou fechar o armazém. Aquele armazém, ele vendia coisas básicas como sal, querosene, fósforo, anzóis, coisas básicas, itens básicos do dia a dia. Eles continuaram roubando abacaxis e ele fechou o armazém. Então aqueles nativos começaram a resmungar e conversaram uns com os outros e falou: não vale a pena ficar mais aqui neste lugar, porque nós viemos morar aqui por causa do atendimento que nós tínhamos, agora não vale a pena ficar aqui. E eles começaram a mudar para os seus lugares de origem no interior da selva. E o missionário ficou lá com a sua esposa, com a sua família, feliz e comendo abacaxi. Mas um dia a consciência doeu e ele reuniu a família e falou: olha, se o nosso objetivo fosse comer abacaxi, a gente devia ter ficado nos Estados Unidos. Agora nós não temos missionário, agora nós não temos mais pessoas,
nós não temos mais ministério, nós não temos mais o que fazer aqui. Devíamos voltar para os Estados Unidos. E então ele saiu e conversou com alguns que ele encontrou e disse: olha, nós vamos reabrir a clínica e o armazém na segunda-feira. E aquele povo começou a voltar, e voltaram todos e continuaram roubando abacaxis. Então chegou a época das suas férias. Férias de missionário normalmente varia entre 6 meses e 1 ano. É proporcional ao tempo que eles ficam no campo missionário. Então ele voltou para os Estados Unidos e lá ele fez alguma reciclagem, e num dos cursos que ele estava fazendo, ele ouviu muito a respeito de entrega, a respeito de renúncia, a respeito do pecado, do egoísmo, e ele voltou para África muito quebrantado. Ele conversou com a sua família e falou: olha, eu sinto que eu devo fazer uma entrega desses abacaxi a Deus. É difícil para mim, mas eu vou fazer isso. E ele foi lá na roça durante a noite, ajoelhou no meio do abacaxizal, levantou as suas mãos para o céu e falou: Deus, eu estou entregando esses abacaxis para o Senhor. Eu prometo que não vou brigar mais por causa de abacaxi. Esses abacaxis são teus a partir de agora. Se o Senhor quiser me dar alguns deles, eu vou te agradecer, mas eles são teus. Ele voltou para sua casa, dormiu feliz, e o tempo foi passando e o povo continuou roubando abacaxi. E ele pensou consigo mesmo: nem Deus consegue controlar esse povo. Mas um dia alguns homens da tribo chegaram para ele e falaram: Tuan, é assim que se pronuncia a palavra estrangeiro. Tuan, o senhor virou cristão? Ele disse que sentiu um ímpeto de ódio e deu vontade de dar uma resposta mal criada para aquele povo, dizer: olha, eu sou cristão há mais de 20 anos, eu nasci numa família cristã. Mas ele se conteve e disse: por que você está fazendo essa pergunta? Ele disse: porque você não briga mais com a gente. Agora a gente continua roubando abacaxi e você não se importa. Então o missionário entendeu aquilo que eu vinha tentando colocar na cabeça e no coração desse povo com os meus discursos. Eles começaram a entender com o meu comportamento. Eu falava de amor, eu falava de perdão, eu falava contra o egoísmo, mas eu estava o tempo todo brigando com eles por causa de abacaxi. Então o missionário falou: não, eu não estou brigando mais com vocês porque esses abacaxis não são meus. Eles falaram: não, o que aconteceu? Você vendeu? Ele falou: não, eu passei para frente. Eles disseram: para quem você doou esses abacaxis? E o missionário falou: eu doei esses abacaxis para Deus. E eles arregalaram os olhos, ficaram espantados. Para Deus? Deus não tem abacaxi lá onde ele mora? Ele disse: não, eu não sei se Deus tem, se não tem, eu sei que esses abacaxis são dele, e quem roubar abacaxis vai responder para Deus. E eles saíram e espalharam aquela história e conversaram uns com os outros e falaram: nós não podemos mais roubar abacaxis, porque os abacaxis pertencem a Deus. E daí a uns poucos meses eles vieram e falaram para o missionário: missionário, você não vai colher os abacaxi, eles estão apodrecendo. Então o missionário foi lá e colheu os abacaxis, repartiu com o povo, todos comeram abacaxis felizes. Moral da história: se você mudar, o seu opositor poderá mudar. O seu vizinho, o seu patrão, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Segundo, abacaxis
em português é uma gíria que dá a ideia de alguma coisa negativa, de alguma coisa ruim, de algum nó que você tem de desatar, de alguma oposição. Eu aposto que você tem muitos abacaxis para descascar. Eu já descasquei muitos. Meu conselho para você é: entregue os seus abacaxis para Deus.